bancada com o deputado estadual Nelter Queiroz. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Eu já quero conversar com o senhor sobre essas decisões judiciais e esses pedidos do Ministério Público. Quero saber sua opinião. Ô, Ana, boa tarde, Tiago, um prazer enorme cumprimentar vocês nessa sexta-feira na nossa 98 FM, Natal e todo o Rio Grande do Norte. Eu acho que é muito preocupante. Nós temos uma coisa que é a doença, nós temos a outra que é a geração de emprego. Ninguém sabe qual é o pior. E o município, o estado perde com a arrecadação de impostos, além da geração de empregos. Eu acho que a justiça poderia colaborar com o poder executivo para rever, junto com o prefeito de cada município, a liberação, como deve melhorar a decisão de cada prefeito. Eu acho que o juiz de direito, o promotor, com certeza vai haver um bom senso. Temos que encontrar uma solução para que realmente mantenha a saúde e mantenha a geração de empregos e impostos. Nós não podemos ficar nessa situação que realmente é complicada, mas temos solução, desde que haja uma decisão. O pior imagino que vocês falaram aí, multidão invadir as ruas, aí a polícia vai ter condição de prender esse povo? Não há como prender a população. Pois é, olha, o Augusto Rocha, deputado, está dizendo o seguinte: eleições podem, trabalhar o turismo mesmo com todos os protocolos de segurança não pode. Quanta hipocrisia. Então, é isso que está a reclamação, principalmente daqueles estabelecimentos que tomaram todos os cuidados, né? Elaboraram protocolos rígidos e agora estão sendo penalizados, principalmente pelos clandestinos. E houve uma decisão do prefeito Álvaro Dias, na plena campanha eleitoral, de proibir, e a justiça botou abaixo para liberar comício, liberar tudo. E agora a justiça está proibindo. É um absurdo. Nós temos que ter, acima de tudo, bom senso. Espero que haja bom senso por parte dos outros poderes. No caso, a justiça e o Ministério Público. Temos que sentar e pensar na sociedade, na geração de empregos. É isso que precisamos. A gente viu, né, Ana Karina, agora durante essa pandemia, muitos estabelecimentos desrespeitando as orientações, realmente promovendo aglomerações. Mas aí o que acontece? A justiça, quando toma uma decisão como essa, acaba penalizando aqueles estabelecimentos que realmente seguem os protocolos de segurança contra a Covid-19, né? Lá na Prefeitura de Tibau do Sul, por exemplo, prefeitura e iniciativa privada, hoteleiros, fecharam um protocolo bastante rígido, né, para respeitar todas as orientações, inclusive exigindo o teste dos participantes da festa. Então, essas pessoas que se planejaram, que inclusive fizeram investimento financeiro, treinando o seu pessoal, agora vão ser penalizados por causa dos irresponsáveis que não seguiram as recomendações. O Alex Pereira concorda, ele diz o seguinte: se os estabelecimentos estão adotando os protocolos de segurança, não tem para que proibir. Se a festa é privada, o MP não deveria intervir. É natural, acho que o Ministério Público deve ter bom senso, a Justiça deve ter bom senso, convidar o prefeito, sentar com os empresários, encontrar uma solução. Agora, proibir é uma coisa injustificável, a verdade é essa. Nós temos que pensar na geração de emprego, de renda. Já vem um sofrimento enorme de toda a população brasileira do Rio Grande do Norte, e nós vivemos um estado paupérrimo, a verdade é essa. E a Prefeitura de Mossoró, atendendo a uma recomendação do Ministério Público do Estado, né, suspendeu também a realização de festas e shows e eventos privados que reúnam mais de 50 pessoas no município. Esse decreto foi publicado ainda ontem e essa decisão também pegou de surpresa muitos moçoroenses e organizadores de eventos por lá, Tiago. A região oeste é que tem a maior taxa de ocupação de leitos de UTIs para Covid-19 já há algum tempo. Sábado passado, inclusive, estava previsto um show lá em Mossoró, um show bem grande, né? Que foi suspenso depois de uma decisão também da Justiça. Ana Karina Castro. Agora, lá na base eleitoral do deputado Getúlio Rego, numa das principais Nelter Queiroz, Jucurutu, o Ministério Público já conseguiu também uma decisão da Justiça determinando a proibição de eventos em massa, já marcados aí para o próximo dia 24 de dezembro, tá? Seria um Natal, uma festa natalina lá uma casa de shows em Jucurutu. Deputado, então, seu município lá, Jucurutu, também com decisão da Justiça para proibir eventos. É lamentável tudo isso, mas Jucurutu, a nossa cidade, é a que hoje tem o maior índice realmente do Covid. Isso é muito preocupante. É muito preocupante, mas acreditado, só se fecha a porta depois
Olha, pra gente fechar aqui o assunto da Covid-19, teve uma medida também, Ana Karina Castro, do governo federal agora, isso responde inclusive a pergunta aqui da nossa querida Fadinha, que tá aqui no nosso chat ao vivo, 98 FM Natal no YouTube, perguntando, né, como é que fica a situação dos aeroportos, porque lá no início da pandemia, Ana Karina, quando os casos de Covid começaram a estourar na Europa, muita gente defendeu medidas de controle nos aeroportos, muitas dessas medidas não foram adotadas e o vírus acabou entrando pelo país muito em função da abertura dos aeroportos aí. Agora, nessa segunda onda de Covid, o governo federal tomou uma decisão para exigir que brasileiros ou estrangeiros, qualquer pessoa que venha do exterior, entrando no país por avião, tenha obrigatoriamente de apresentar um teste de Covid-19 com resultado negativo antes de embarcar. Sem o teste, Ana Karina, não entra no Brasil. Essa medida começa a valer a partir do dia 30 de dezembro, viu, Tiago? Não é imediata. Era para ser agora. Já era para ser imediato, eu também concordo com você. E deverá esse exame do tipo PCR ter sido feito até 72 horas antes do embarque. Então, começaremos 2021 com essa decisão, exame negativo de Covid para poder ingressar no país. Eu até dou uma sugestão aqui, primeira mão a vocês, não sei se vocês estão sabendo. O Ministério Público deve tomar umas providências, urgentes. Os hospitais privados de Natal tomaram a decisão agora recente de não aceitar o dinheiro em espécie, o real. Só aceita o paciente que tem plano de saúde. Eu acho um absurdo. É uma coisa ilegal, eu acho que sim. Você chega com dinheiro em espécie para ser atendido no hospital privado, particular de Natal, não atendem. Então isso é uma coisa que o Ministério Público deve tomar conhecimento urgente nesse sentido. Perfeito, são 13h07. Ana, vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no 12 em Ponto. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o deputado estadual Nelter Queiroz, para a gente falar de outros assuntos. A Assembleia Legislativa entrando em semana decisiva, aí a última semana antes do recesso, provavelmente, com a possível votação do orçamento para 2021 e outros assuntos também com o deputado Nelter Queiroz. A gente vai falar daqui a pouquinho. Deputado que inclusive está defendendo a liberação dos cassinos aqui no Brasil. A gente vai conversar com ele, sobre isso com ele na volta do intervalo. É rapidinho. Estamos apresentando 12 em ponto 98. 13h13, 12 em ponto 98 tá de volta. Olha, gente, o governo do estado tá lançando agora o plano estadual de vacinação contra a Covid-19. A gente falou disso no iniciozinho do programa. A gente já tem aqui, inclusive, algumas informações que saíram na coletiva. A governadora Fátima Bezerra participou da coletiva, né, Ana Karina Castro, e anunciou uma previsão para o início da vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Isso mesmo, Tiago Rebolo. A governadora Fátima Bezerra acabou de anunciar que deve vacinar aqui no estado do Rio Grande do Norte 803 mil pessoas do grupo de prioridade. E deve imunizar toda a população no prazo de 16 meses. A previsão do governo do estado é que a campanha seja iniciada no dia 20 de janeiro, dependendo da liberação e envio de doses do imunizante pelo governo federal. E aí, algumas prioridades foram apresentadas. Nesse plano, nessa primeira fase do plano estadual, serão contemplados os trabalhadores da saúde, indígenas e pessoas com 75 anos ou mais. Na segunda fase, pessoas com 60 anos, a partir de 60 anos. E na terceira fase, pessoas com comorbidades. Seriam essas as três fases aqui no estado do Rio Grande do Norte, as três fases prioritárias. Ana, agora a governadora falou que a previsão, né, começa a vacinação no dia 20 de janeiro, dependendo da liberação de doses pelo governo federal. Só que a governadora também enfatizou que o governo do estado continua as tratativas para comprar as doses da Coronavac, que é aquela vacina desenvolvida com a tecnologia do laboratório Sinovac Biotech da China, aqui pelo Instituto Butantan em São Paulo. Ela inclusive já conversou com o governador João Dória, né, para comprar algumas dessas doses e disse que o governo continua na intenção de adquirir essas doses. Então, ficou meio assim, sem uma certeza, né? Afinal de contas, como é que vai ser essa campanha de vacinação? O estado vai comprar as doses, vai esperar o governo federal? A governadora deixou as duas possibilidades em aberto, né? Hoje o estado de São Paulo recebeu 2 milhões de doses, né, da Coronavac.
E se o governador mantiver a data aí, com ou sem a autorização da Anvisa, ele pretende começar a imunização em São Paulo em 25 de janeiro. A governadora já antecipou a nossa aqui para 20 de janeiro. Lembrando que o Ministério da Saúde já afirmou que que o plano de imunização, né, deve ser liderado pelo Ministério da Saúde, para que nenhum estado tenha vantagem sobre qualquer outro estado. Deputado Nélter Queiroz, o que o senhor achou aí desse anúncio da governadora Fátima Bezerra? Primeiro, o governo do estado está anunciando uma coisa que depende do Ministério da Saúde, depende do governo federal, depende da Anvisa. Por trás não deixa de ter politicagem. Eu acho isso preocupante. Eu acho que a gente tem que estar pensando na sociedade como um todo. O estado do Rio Grande do Norte não pode estar diferente com o governo federal. É isso que está acontecendo no nosso estado e nós estamos cada vez mais no fundo do poço. Essa é a minha opinião. Deus queira que realmente seja verdade esse anúncio, que espero que não seja politicagem. Deputado Nélter Queiroz, vamos mudar de assunto agora, falar sobre essa reta final do ano legislativo na Assembleia. A Assembleia Legislativa, inclusive, já poderia estar em recesso hoje, né, se já tivesse votado o orçamento, mas a votação ainda não aconteceu, né, deputado? Existe uma expectativa de que aconteça nessa próxima semana agora, a votação do orçamento para 2021. Antes da votação do orçamento é preciso votar aí alguns vetos, né, alguns outros projetos. Como é que tá, deputado, esse processo todo para que a Assembleia consiga entrar em recesso nesse ano de 2020? O regimento interno diz que só entra em recesso quando votar o orçamento. Então a gente tem esses vetos para serem analisados na próxima terça. E terça, quarta, com certeza, semana que vem deveremos retomar e ainda está dentro do prazo. Realmente o prazo ainda é dia 26, se eu não me engano, que houve uma mudança estendendo aí recentemente. Vamos aguardar esses vetos a serem votados e também votar o orçamento de 2021. O senhor já conseguiu se debruçar sobre o projeto de orçamento? O que o senhor consegue vislumbrar de mudanças significativas para o próximo ano? Ainda existe uma expectativa de que o Estado feche 2021 com um rombo nas contas aí, né, deputado? Não tenha dúvida alguma, o Estado do Rio Grande do Norte, a situação é delicadíssima. Só um simples exemplo que eu vou lhe transmitir. Eu estive agora com um federal em Brasília, aliás, com o deputado federal Bento Leocádio. E ele conseguiu liberar uma emenda de R$2 milhões para recuperar uma estrada do estado, que, se não me engano, é no município Tenente Ananias. E é um trecho que é 1 quilômetro ou 2 quilômetros. Ele, sabendo que o estado fica numa situação difícil, ele conseguiu a declaração, a certidão, a autorização, a liberação do DR, Departamento de Estado de Rodagem, daqui do Rio Grande do Norte, para que o dinheiro, a prefeitura do tal município, se não me engano é Tenente Ananias, recebesse essa emenda do deputado federal Bento Leocádio, no volume de R$2 milhões, para recuperar a estrada estadual. Então você imagina a situação do estado como está. Eu, particularmente, não vejo melhoras para acontecer por vários motivos, pela situação que passa o país, que passa o estado e a briga que eu continuo dizendo desde a primeira hora que Fátima Bezerra assumiu o governo. Eu sugeri a ela que convocasse a classe política e pedisse audiência ao presidente Bolsonaro. Até hoje não pediu. E a briga está piorando cada vez mais. Ela reclama que não é convidada pelo governo federal. Ora, o vice-presidente Mourão convidou ela para ir a Mossoró e ela não foi recentemente. Ela reclama e aí está a prova. Ao contrário. E aí eu posso muito bem reclamar, não sei. Ela sancionou, aliás, baixou um decreto regulamentando um projeto de nossa autoria, que foi vetado no governo Rosalba, e Rosalba nos comunicou que ia vetar e mandava o projeto igual da CNH Popular, e de repente Rosalba mandou, foi aprovado, faltava regulamentar. E esse pedido eu fiz a Fátima Bezerra em janeiro de 2019, quando ela foi eleita, quando nos convidou para uma conversa na governadoria. A governadora tomou posse dia 1º de janeiro de 2019. E antes da gente tomar posse do novo mandato, que é 31 de janeiro, tá certo? A gente foi para reunião com ela e lá nessa reunião cada deputado falou sobre isso, sobre aquilo. Eu falei sobre 2 assuntos. Governadora, vamos encontrar uma lei, legalização dessas motos que estão aí atrasadas. Ela mandou o projeto com muita luta, moto legal, e se regularizou muitas motos do estado até arrecadou. O outro assunto foi a regulamentação da lei que foi de nossa autoria, do deputado Valber Júnior, sobre a CNH Popular,
Aí ela vai, convida o deputado do PT, do partido dela, e não convida o deputado Nelton Queiroz, que fui eu que tanto lutei, que tanto trabalhei para ser aprovada essa lei, regulamentar, pedi muito a ela, e ela faz uma coisa, solenidade com o deputado Francisco do PT, mas o povo está todo sabendo que foi a luta do deputado Nelton Queiroz, que ainda tem mandato, saúde e força, e então o deputado Valber Júnior, que eu nunca deixei de falar, essa pura realidade. Como é que ela reclama do governo federal e faz isso? Com o poder legislativo, com o parlamento, com o representante do povo, que é o deputado Nelton Queiroz, que foi ele que pediu. Então a governadora é incoerente. Ela quer uma coisa e por outra ela faz outra. Deputado, o senhor falou aí no programa Moto Legal, né? O Ministério Público agora está questionando a legalidade desse programa. Como é que está essa situação? O que é que o Ministério Público não questiona? Me responda. O que é que o Ministério Público não questiona? É incrível. O Ministério Público é contra a sociedade muitas vezes. E aí me permita, eu tenho o maior respeito, meu pai é promotor de justiça, mas é demais. O que é para as pessoas simples, humildes, tudo é contra. Você já viu algum promotor de juiz, um promotor de direito, ou um juiz tomar alguma providência dos pacientes que estão dentro dos hospitais, passando, morrendo? A não ser quando é uma ação, que eu pago aí muitas ações e faço através da nossa assessoria jurídica, e o juiz dá favorável. Mas ele próprio em si, promotor em si, algum promotor dentro do Alfredo Gugel, quantas vezes eles foram atrás dos pacientes que estão morrendo, atrás dos exames de alta complexidade? Nada contra os promotores, mas vamos também trabalhar pelo povo, pela sociedade e pelo nosso estado, pelas pessoas mais simples. Deputado, o senhor falou sobre aquilo que o senhor classifica como incoerência política da governadora Fátima Bezerra. Eu queria voltar para o primeiro ponto da fala do senhor, que é no que diz respeito à gestão financeira do Estado. Desde que a governadora Fátima assumiu, algumas medidas no campo fiscal foram adotadas. Houve o envio para a Assembleia da PEC do teto de gastos, algumas medidas de enxugamento de gastos. Mas a gente tem visto que não tem sido suficiente, né, deputado? O Estado ainda continua numa situação financeira delicada. O senhor acha que a governadora poderia ter sido mais ousada nesses projetos para regularizar as finanças do Estado? Tiago, vamos ser transparentes. Eu requeri agora este ano uma quantidade de máscaras do Covid que o governo doou para a população. Aonde ela comprou? Qual foi o preço? Porque ela anunciou que ia comprar em Caicó nas oficinas de costura locais. Exatamente. Não comprou nenhuma lá em Caicó. O governo mentiu. E superfaturou. Não recebi nenhuma informação ainda. Tenho certeza que superfaturou. Eu digo isso porque eu tenho, inclusive, documentos para provar isso na hora certa. Eu estou esperando a hora certa. Eu vou mais na frente, devo me debruçar sobre isso. Eu vou lhe contar uma realidade. O meu sonho é sempre levar obra para os municípios. E a minha cidade de Curutu, digo minha, mas é a nossa, que fica pertinho da Serra de João do Vale, 750 metros de altura. Esta serra não é de Curutu, ela é a mais perto de Caicó, é a mais perto de Açu, é a mais perto de Mossoró, e, consequentemente de Curutu, de Triunfo, de Campo Grande. É um colosso lá em cima, ela não tem acesso a asfalto. É a única serra que não tem asfalto. Só para concluir, simplesmente eu consegui com o Iberê e Vilma na época fazer o projeto executivo, foi licitado e começada essa obra de acesso ao Curutu, Sérgio do Vale. E simplesmente 750 metros de altura. Foi feito. Iberê fez um pedaço, Rosalba fez a maior parte e não foi concluído. Não tem mais dinheiro nessa fonte. A governadora, essa é uma obra estadual, mas é municipal. É uma estrada municipal. Eu pedi a ela recentemente para ela destratar essa obra, porque está havendo uma luz no fundo do túnel com o governo federal para liberar recursos para o município de Curutu para executar esta obra. Tem coisa melhor? Ela simplesmente disse que ia analisar. Não me garantiu. Pelo amor de Deus, governadora, Fátima, se você não tem condições de fazer essa obra, libera essa obra, destrata essa obra, para a gente tentar viabilizar para o município de Curutu, para retomar essa estrada que está iniciada e paralisada. Foram feitos 7 quilômetros aproximadamente, faltam 9 quilômetros. Deputado, eu queria só fechar a questão ainda da gestão financeira. O senhor concorda que a governadora poderia ter sido mais ousada nessa parte da gestão financeira? Que outras medidas o senhor acha que o governo deveria ter adotado e não adotou até agora para regularizar, para pelo menos minimizar a crise financeira? Seria privatizações? Que outras medidas o senhor defende que o Estado adote? Eu acho que ela assumiu o Estado sem projeto para o Estado do Rio Grande do Norte. Ela assumiu, ninguém viu nenhum projeto de impacto. O Estado tem que cuidar da segurança e da saúde e da educação, claro.
É isso aí que ela tem que cuidar. Por que não analisar a privatização de coisas importantes, como até a Caerne também, com os funcionários, com os servidores? A Cosern hoje funciona bem ou não? Eu fui contra a venda da Cosern, mas depois de um certo tempo eu vi que funcionou bem. Então quem paga mais imposto é o governo do estado? É a Cosern. E quem mais atrasava no passado era a Cosern. A Cosern não pagava os impostos ao estado, porque a Cosern era do estado. E hoje a Cosern funciona muito bem. Então, é isso que tem que ser analisado, discutir com a sociedade, com os servidores, com toda a população. São 13h26, estamos conversando ao vivo com o deputado estadual Nélter Queiroz. Deputado, essa semana saiu uma notícia que o senhor estaria aí tentando viabilizar, negociando, articulando lá em Brasília, liberação de cassinos no Brasil. Fala um pouquinho sobre essa ideia. Olha, existe o turismo sem praia? Não. Sem água? Não. Sem mulheres bonitas? Não. Sem show? Não. Tem existe. Homens bonitos também, só mulheres. Quando eu falo mulheres, é homens também, claro. Desculpa. Pro deputado, mulher bonita, né? Claro, lógico. Então é isso que eu vejo. A cidade de Touros tem um hotel, Vila Galé. Então eu estive lá esse final de semana e vi pessoas do sul do país. Deputado Nélter, o Brasil tem que legalizar o cassino. E eu vi uma luta do então ministro Henrique Eduardo Alves tentando viabilizar um projeto de lei, discutindo inclusive com o Ministério Público Federal, com o procurador na época de justiça, com a igreja. Nós temos que legalizar os cassinos. Isso é importantíssimo. E gera emprego e gera renda. Isso é em qualquer lugar do mundo. Os brasileiros daqui vão para Foz do Iguaçu. E aqui tem cassinos escondidos, ilegais. O senhor é deputado estadual, essa é uma prerrogativa aí do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. Como é que a nossa bancada tem se posicionado em relação a essa sua sugestão? A nossa bancada federal, com o maior respeito, é lamentável. É uma tristeza. Simplesmente é uma tristeza. Lamentável. Eu vou me mobilizar para conversar com a bancada federal de vários estados. Eu vou enfrentar, vou para Brasília agora constantemente, eu vou bater na porta do Congresso, eu vou atrás, vou me debruçar, porque não há solução aqui para o nosso Brasil que não tenha um cassino legalizado. Isso tem que existir. Paga-se impostos, legaliza, gera emprego e gera renda. E tem um detalhe, por que o governo do estado, eu até requeri, não viabiliza um estudo de construir lá em São Miguel do Gostoso, ou talvez em Touros, um campo de pouso, Porque tem muita gente rica que tem avião, que tem condições de vir do sul do país, de outros países, e direto para São Miguel do Gostoso, com seu avião particular, até mesmo aqui em Pipa também. Eu não vejo. Você já viu esse ano tantas lives que aconteceram? O governo de Pernambuco, da Paraíba, patrocinou live, fez um trabalho com os empresários, live mostrando a nossa beleza. Do Rio do Norte agora, você viu alguma live? Não. Em Pipa era para ter uma live. Na verdade, São Miguel do Gostoso, outra live, bancada pelo governo do estado, com os empresários, para mostrar o Brasil e trazer os artistas daqui e de outros estados do Brasil inteiro. Deputado, agora há pouco a gente falou aqui, né, na Karina Castro, sobre as intervenções que o Ministério Público tem feito em vários assuntos, né? E um dos assuntos no qual o Ministério Público está intervindo bastante é no resultado das eleições desse ano, né, na Karina Castro. O Ministério Público já entrou, né, deputado Nélter Queiroz, com várias ações pedindo novas eleições em vários municípios. Pediu a cassação lá do Alisson Bezerra em Mossoró, pediu também a do Wellington em Canguaretama. E também é o prefeito eleito, né? Reeleito. Doutor Gustavo Soares. O senhor tem acompanhado essas decisões, esses pedidos, né, de cassação do Ministério Público? A questão eu tenho conhecimento de Açu, que é onde eu sou votado, o nosso Ivan Júnior tem sofrido muito, a população do Açu. Lá o retrato é o seguinte: quem ganhou a eleição não comemora. E quem perdeu está comemorando. Porque é claro e notório a compra de votos. E vou dizer mais, o berrante. Votou gente falecida. Gente que faleceu durante o Covid. A conversa que se tem, provas que consta em ata, na sessão de a pessoa falecida, depois que votou, uma pessoa no lugar da pessoa que faleceu, votou e consta na ata de algumas sessões. E esse ano não teve biometria? E aí a coisa, de uma certa forma, foi clara, a compra de votos. Eu não tinha falado ainda, mas estava esperando o Ministério Público. Realmente ontem se pronunciou, entrou com ação. São várias ações. Pode ficar certo que a Sul
Se Deus quiser, democraticamente a justiça vai fazer justiça para uma nova eleição, para que realmente a coisa seja votada sem compra de voto. Eu até peço ao Ministério Público, por favor, eu sei que a lei é uma só. Quem compra o voto é um crime que está praticando. E quem vende. Então, prenda quem vendeu o voto e prenda quem comprou. E quem foi o intermediário, os agentes comandados pelo prefeito do Açu, pelo irmão, que é deputado do Açu também, e por todos eles. Eu acho que tem que prender todo mundo. Fazer uma grande varredura em toda essa história, porque 5 votos comprados, e votos de pessoas que não deixaram de votar. Compraram o voto lá para não votar. Imagine só. Coisa absurda. Espero que a justiça faça justiça. O Ministério Público está investigando, entrou com uma ação pedindo. Lembrando que lá em Açu, o prefeito venceu com 5 votos de diferença em relação ao segundo colocado, né? E já vieram a público, Ana Karina Castro, supostas provas aí, né? Vídeos mostrando compra de votos pelo WhatsApp, inclusive com transferências bancárias. Isso já. Então, bem grave as acusações lá em Açu. Está nos grupos do WhatsApp. Bom, vamos agradecer aqui então ao deputado estadual Nelter Queiroz pela participação, pela entrevista aqui no 12 em Ponto. Deputado, muito obrigado pelas opiniões, pelas respostas. Eu quero aqui agradecer a você. Eu sou uma pessoa muito temperamental, mas eu peço muito a Deus, mas muito mesmo. Eu tive com a governadora Fátima e peço aqui publicamente, governadora Fátima, por favor, por gentileza, vamos baixar a guarda com essa briga com o governo federal, que a gente não vai para lugar nenhum. E eu peço encarecidamente que a senhora distrate a obra que é contratada pelo governo do estado, que o estado não tem condições de fazer, que é o acesso ao Jucurutu, Sérgio do Vale, para gerar emprego e desenvolvimento na nossa região de Jucurutu, Trinco Potiguar, Siridó, Vale do Açu e Médio Oeste. Por favor, Fátima, nos ajude. Vamos a Bolsonaro, vamos acabar com esse negócio de política, de PT, de esquerda, de direita. Ninguém aguenta mais. O estado está no fundo do poço. Pelo amor de Deus, vamos acabar com essa briga. Eu falo isso constantemente, mas infelizmente todo dia a gente vê o PT do nosso estado batendo no governo federal, e o nosso estado é quem vai cada vez mais para o fundo do poço, e o povo é quem está sofrendo com isso. Obrigada, deputado Nelter Queiroz.